Salve terça-feira e nós aqui no Tomazão TV, começando a terça-feira e principalmente para o torcedor do Paysandu de cabeça inchada, chateado, puto, aborrecido, porque o Paysandu não respondeu à atmosfera que foi criada para o jogo de ontem contra o Criciúma na Curuzu. Perdeu o jogo, perdeu o técnico, perdeu o rumo. E isso tem que ser encontrado imediatamente. A diretoria trabalha incansavelmente para arrumar a casa. Pode ser que daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, e de repente posso estar aqui falando e o Paysandu anunciando um novo treinador. E não pode perder tempo. Vai ter que anunciar novas contratações, jogadores que estão engatilhados e que já podem ser anunciados, inclusive para o jogo de sexta-feira contra o Cuiabá. E o Remo que volta aos trabalhos nessa terça-feira, visando o jogo do domingo contra o Operário, que mudou de horário, saiu de 8h30 da noite às 20h30, vai ser às 19h no Mangueirão. Vamos junto? Não esquece de assinar o canal, de dar uma força aqui para o nosso Tomazão TV. Deixa o like, que é muito importante, depois de acionar o sininho para receber as notificações. Vai ter o sorteio dos 50 mil, isso que é mais importante para poder premiar você. Super prêmios, vamos lá? Para não perder tempo, até porque hoje eu acho que vai ser um dia de muitas notícias, de muitas inserções e avaliando apenas o que aconteceu ontem à noite na Curuzu. Mais de 16 mil torcedores, quase 440 mil de renda. O Paysandu, que passou uma semana inteira na expectativa de voltar a Curuzu e dar ao torcedor, proporcionar uma vitória, a primeira vitória na competição, e nada disso aconteceu. Criciúma parece que nem parecia que era o vice-lanterna, entrou com autoridade, fazendo um jogo de pressão. O Paysandu sentiu isso no início, depois o Paysandu conseguiu equilibrar o jogo, teve oportunidade de fazer gol. O problema do Paysandu, aliás, tem sido isso, criar oportunidades e não fazer gol, e acaba pagando caro no resultado final. Técnico Luizinho Lopes, após a derrota, nem deveria ser diferente, até porque a gente já imaginava pela palavra do presidente Rogério Aguilera na semana passada. O prazo final é segunda-feira e foi ontem. Não ganhou, se ganha, o trabalho continuaria, óbvio, com chegada de novos jogadores, e agora chega também um novo treinador. Já já a gente vai falar das especulações. Mas o Frontini foi quem deu a notícia, foi para a coletiva comunicar as mudanças e agradecer ao Luizinho e pensar em tudo que vai acontecer a partir de agora no futebol bicolor. O Frontini, o executivo bicolor, falando aqui após a derrota para o Criciúma ontem à noite na Curuzu. As coisas não saíram como a gente planejava e a gente vai fazer uma mudança na comissão técnica. O Luizinho nos ajudou com todas as suas forças e todo mundo aqui tem uma parcela de culpa do time estar nessa situação e a gente tem que assumir para dar a volta por cima. Não é hora de apontar o dedo para ninguém. Agradecer o profissional que estava aqui nos ajudando. Foi campeão pelo clube esse ano, a gente tem que salientar isso daí. Perdeu a final no Clássico e fez de tudo para tirar o time nessa situação. Então a gente tem que seguir em frente, a gente tem que criar um fato novo. Infelizmente, essas trocas acontecem no futebol, porque o bom seria dar continuidade no trabalho, mas enfim, a gente optou por fazer a troca, comunicamos o profissional e agora seguir em frente. Sexta-feira a gente já tem um grande jogo. A gente entende que a torcida está chateada, está revoltada. Agora cabe nós tirar o time dessa situação. Tem que ter coragem, tem que ter força. Hoje a noite vai ser longa, mas amanhã a gente já tem que pensar num adversário muito difícil fora de casa e a gente precisa começar a pontuar. Nós acreditávamos no Luizinho até o término do jogo, entendeu? Passando confiança, a diretoria sempre muito ali do lado dele e ele sentiu esse apoio. Mas enfim, como eu falei, a gente vai procurar um novo caminho, então a gente tem que ir um passo de cada vez, até por respeito ao profissional. Acabou o jogo, sentamos,
tomamos a decisão em conjunto, avisamos o profissional e eu vim aqui para a coletiva. Saindo daqui, a gente começa o segundo passo. Essa noite, talvez, vai ser como a do jogo passado. A gente não vai nem dormir para tentar achar a melhor solução para o Paysandu. Pois é, e tem que ser assim, tem que ser rápido, não pode perder tempo, né? A diretoria deve ter virado a madrugada, o presidente Roger, com certeza, com o Frontini e sua diretoria, vão ter que abrir o cofre, não tem jeito, porque se for para trazer jogador sem qualidade para aumentar a condição técnica da equipe, não vai adiantar nada. Então, realmente é muito difícil. Nomes. Aliás, o Luizinho deixa o Paysandu com 25 jogos, conquistou a Copa Verde, mas perdeu o Campeonato Paraense, 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas e não conseguiu vencer um jogo na Série B. Em 11 partidas, não conseguiu, né? Foram 7 derrotas, né? E 4 empates, mais ou menos isso, eu não tenho de cabeça aqui, eu não estou com a tabela. Mas, de qualquer maneira, fica a expectativa do anúncio dos jogadores nesta terça-feira, do novo técnico. Falou-se no Rodrigo Santana, lembraram do Enderson Moreira, do Claudinei. Cara, e não acredito, até porque seriam valores estratosféricos. Lembraram até do argentino Ramon Dias, em função da amizade que tem aí o Roger com vários empresários. O Ramon Dias também teria sido lembrado nos vestiários do Paysandu, na reunião de cúpula do Paysandu. Vamos aguardar. A qualquer momento pode pintar aí o anúncio do novo técnico bicolor. Tá certo? Aguardemos. E a recuperação, porque ontem Quintana se contundiu, Maurício se contundiu também, o Kevin entrou e voltou a sentir, o Martínez voltou a sentir, o Benítez não acabou inteiro o jogo. Quer dizer, as coisas só se complicam e mais. O Matheus Nogueira se machucou, também o Gabriel não comprometeu em nada, entrou muito bem no jogo, o Gabriel Martins, mas o Paysandu tem que mudar completamente o rumo e achar um norte para o jogo de sexta-feira contra o Cuiabá. Imagina na Arena Pantanal o tamanho da encrenca que o Paysandu vai ter na sexta-feira, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E o Remo que volta aos treinos hoje. O Remo que já tem o Matheus Davó. Na verdade, a derrota vai servir para que muitas coisas sejam estudadas e que mostram um alerta que não se pode desperdiçar pênalti, não se pode perder tantas oportunidades de gols como aconteceu no jogo contra o CRB, né? Tem o artilheiro do time, o artilheiro tem crédito, mas o artilheiro tem que fazer gols. Viseu muito criticado em função do sistema, da bola que chega e que acaba não tomando o rumo do gol, né? O Ítalo pode estar deixando o Baianão em rumo ao Guarani de Campinas. Ele que entrou no segundo tempo, perdeu um gol cara a cara com o Matheus Albino, poderia também ter mudado a história do jogo, mas águas passadas, se fala para frente. E o técnico, o Daniel Paulista, fala justamente disso, da chegada do Davó, que já vai ter condições de jogo para domingo contra a equipe do Operário no Mangueirão, 19 horas, o jogo marcado entre Remo e Operário de Ponta Grossa. Já com a chegada do executivo Marcos Braz, que chegou na madrugada dessa terça-feira e deve ser apresentado ainda nessa terça-feira, e talvez até com novidades com relação a jogadores que possam vir. Dizem, né, entre linhas, não há uma confirmação de que o Paulinho Boia, ex-bicolor, estaria assim agendado e já praticamente acertado com o Remo, apesar de não haver essa confirmação. Mas eu espero, pelo menos, a palavra oficial do clube. O Daniel Paulista fala justamente sobre isso aqui no Tomazão TV. A questão, o Davó já está anunciado, é mais um reforço que a gente ganha para dar mais opções para nós, principalmente no setor ofensivo.
A diretoria tem trabalhado, aí agora a chegada de um novo diretor executivo, acredito que vai somar, vai acrescentar. O primeiro contato que tivemos foi extremamente positivo. Então, assim, seguimos trabalhando com normalidade, reconhecendo que precisamos melhorar em todos os sentidos e voltar ao caminho das vitórias, se Deus quiser, na próxima semana, com uma boa apresentação novamente, mas traduzindo o volume e as oportunidades em gols para que a vitória aconteça. Você sentiu que com Braz poderá vir jogador? Dependendo de você também, assim, essas questões a gente trabalha internamente, Recheado, entendeu? Porque senão aquilo que eu falo gera expectativa, o mercado é uma janela pequena, não é fácil, todo mundo está em busca de reforços. Aquilo que eu falo, nós precisamos de contratações que venham acrescentar. Não precisamos de contratação para dar justificativa para a Albi, nós precisamos de contratações se encontrarmos características daquilo que nós entendemos que seja necessário para acrescentar a capacidade a esse elenco que existe para que nós possamos continuar bem na competição. É isso, galera. Terça-feira de expectativa total, principalmente direcionada a Curuzu, com os dirigentes se reunindo e a qualquer momento anunciando o novo técnico em substituição ao Luizinho Lopes, que deixou o comando ontem à noite após a derrota para o Criciúma. Quem será o novo treinador do Paysandu? Quem serão os jogadores que virão para integrar o elenco bicolor? Será que o Thiago Heleno vai encarar essa parada? O David da Hora está pintando? O Ronaldo Henrique já foi anunciado e outros que poderão pintar a qualquer momento. A mesma coisa pelo lado do Leão Azul, que com a chegada do executivo pode anunciar, quem sabe, mais um ou dois jogadores para integrar ainda nessa janela, que vai até segunda-feira, dia 10, para contratação de jogadores para o resto do Campeonato Brasileiro da Série B, antes do janelão, que abre em julho. Tamo juntos? Abraço para você, ótima terça. Se tiver informação, vou estar aqui no Tomazão TV para informar você. Abraço.